Olá, boa noite. Agora já estou no direto, já não estou no telemóvel. No telemóvel, sim. Pode-se. Vejam lá o som. No telemóvel nem preciso perguntar, o som é engraçado. Vejam o som, vejam a imagem, se está tudo bem. Esperem lá que eu vou tirar o casaco, embora hoje não esteja calor nenhum. Pelo contrário. Vou tirar o casaco, agora estamos no direto. Aquelas pessoas que estavam indo ao bocado comigo pelo telemóvel, façam favor de passar para aqui, para o direto, está bem? Portanto, eu estava a perguntar a alguns de vocês, está-se a ouvir bem? Está-se a ouvir bem? Eu estava a perguntar, tira o som do meu telemóvel, que é para ele não coisa. Eu estava a perguntar a alguns de vocês se vocês sabiam o que é que eu ia falar hoje, e alguns de vocês disseram, pronto. Então hoje eu vou falar no outro lado. Está ali a imagem do outro lado, eu adoro aquela imagem, não sei onde ela foi buscar. Se vocês repararem, a minha cara está assim, quase no fim do outro lado, ou no princípio do outro lado. Está a minha cara assim, uma coisa de água, isso assim. Não sei se vocês estiveram a reparar, mas agora reparam. Eu acho que hoje vocês estão a ouvir bem, está bem a filmagem, não está? Está tudo ótimo hoje. Está sim, senhor. Pronto. Então, o outro lado é uma coisa muito simples. Eu pus o outro lado. Eu vou-vos dizer porque, esperem lá, porque eu tenho que coisar as costas. As minhas costas não podem estar assim. Eu pus o outro lado por uma brincadeira do técnico. Porque a semana passada, não sei se vocês se lembram, era assim, o outro lado, prontos. O outro lado da vida que eu vos expliquei e falei com vocês. E ele estava sempre a gozar comigo e estava a dizer assim, o outro lado. E eu dizia, não, o tema é o outro lado. E ele dizia, o outro lado. E eu continuava a dizer, não, o tema é o outro lado. E ele continuava a dizer, mas é o outro lado que eu vou pôr. E eu disse, não, o outro lado pões para a semana. Pronto, e ficou assim. E depois ele lá fez o desenho do outro lado e mandou-me em privado. E eu disse, pronto, já sabe, para a semana vamos falar no outro lado. Pronto. Então já que ele quis falar no outro lado, agora vou-lhe perguntar, eu a ele não aparece nunca, mas ele não se importa de falar. Vou-lhe perguntar a ele, não é? Qual foi a ideia dele de dizer o outro lado? E ele vai ser sincero e honesto e vai explicar. Não foi nada ao chuchu, que o chuchu conhecemos-nos dois. E não vamos falar no chuchu em direto, está bem? Até porque o chuchu pode estar a ouvir. Diz lá, agora, tu, qual a tua ideia do outro lado? Não fazeres a brincadeira do outro lado. Diz lá, para eles. Então, mas fala alto, porque senão eles não te ouvem, porque eles dizem que não te ouvem. Não tenhas medo. O outro lado. Vejam se ouvem bem. O outro lado. Sim. São as coisas que nós levamos. Para onde? Agarrados. É tipo o nosso apêndice. Foi com essa ideia que disseste o outro lado. Não foi nada. Estás a mentir que já sabes comigo. Eu disse o outro lado, porque como era tão parecido com o outro lado, tu quiseste fazer o outro lado. Sim. Mas sabes que o outro lado é uma coisa muito importante. Pois é. As pessoas é que não perceberam. Olha, começamos pela importância do outro lado nisto. Vocês às vezes, na vossa vida, vocês vão de reparar que quem puxa o outro lado é um trator. Antigamente não era outro lado porque não havia atrelados, havia carroças, era os bois, ou as vacas também. Acho que era mais as vacas do que os bois. Não, também havia coisa de bois a puxar, um conjunto de bois ou de vacas. Portanto, o outro lado também pode ser puxado por burros, hoje por tratores, não é? E também pode ser puxado por burros. Ele escolheu este atrelado, que geralmente isto é um atrelado que é puxado por uma máquina. Hã? Ouvem muito longe porque eu também estou mais longe. Mas eu tenho um microfone aqui ao pé de mim. Sim. Então, o outro lado é simplesmente o quê? Estão a dizer, vá lá, Jorge, fala mais alto. Estás a ver que eles gostam de te ouvir. O outro lado é muito simplesmente isto. Eu vou-vos explicar, e eu gostei da ideia por causa disso. Porque
Vocês existem, existe a vossa vida. A vida é o outro lado. E o que é que vocês às vezes costumam fazer na vida? Vocês às vezes empurram um outro lado. Um outro lado nunca se empurra, puxa-se. Porque vocês nunca viram os animais a empurrar o outro lado. Vocês veem os animais a puxar o outro lado. E vocês, a vossa vida, vocês muitas vezes querem empurrá-la para o sítio que vocês querem. Vocês não querem puxar a vossa vida para vocês próprios. Vocês às vezes deixam a vossa vida desatrelada de vós para viver a vida dos outros, para comungarem com os outros e esquecem-se da vossa própria vida. Ora, ele tem toda a razão quando ele levou o outro lado para o outro lado. Porque, no fundo, o outro lado também é o outro lado da vida. Porque o outro lado é aquilo que nós vamos carregando ao longo da vida, de bom ou de mau, e que não é a matéria, já vamos à parte da matéria, é o conhecimento, é os sentimentos, é as emoções, é toda uma panóplia de coisas que nós vamos angariando, então levamos, faz de conta, às costas ou num outro lado e puxamos o outro lado para irmos quando deixamos a parte material. Mas o outro lado também, vocês vão de reparar que no outro lado nós podemos pôr tudo, desde livros, desde móveis, desde animais, de tudo nós pomos pessoas saudáveis, pomos pessoas doentes, pomos tudo no outro lado para nós podermos puxar aquele outro lado e ir deixando nas diversas áreas cada pessoa, cada objeto, para depois ele ser trabalhado por outras pessoas ou também ser trabalhado pelos seres espirituais. Nós temos que ter a consciência que nunca devemos contornar a própria lei natural. A lei natural não é nós estarmos atrás da carroça ou do outro lado a empurrá-la, mas sim puxá-la. Já o carro, quando vocês usam o carro, vocês empurram o carro, mas se vocês repararem, quando o carro avaria, ele é puxado sempre pela frente. E não é puxado, só se estiver ao contrário é que é puxado pelo lado de trás, mas é puxado pela frente e só pela frente. E vocês, na vossa vida, têm muita tendência de querer empurrar as coisas. Vocês não as puxam, vocês empurram-nas. E o tempo que estão a empurrar, vocês gastam imensa energia, imenso tempo que vos vai ser necessário para ultrapassar aquele obstáculo, o obstáculo presente que está na vossa vida agora, neste momento. O outro lado também significa o passado de cada um. E vocês muitas vezes vivem atrelados ao passado. Desculpem, tenho que beber água. Ou seja, vocês deixam de viver o momento presente, o aqui e agora, para estarem sempre embaranhados e para se atrelarem ao vosso passado. E depois, tudo o que aconteceu no passado de mau, vocês lembram-se com uma velocidade e com uma intensidade tão grande, mas tudo o que passou no passado bom, vocês esquecem-se rapidamente. E o que eu vos posso dizer é que quando vocês fazem isso, vocês entram em desequilíbrio. Vocês têm que viver o momento aqui e agora. E têm que resolver os problemas aqui e agora. E vocês têm uma tendência enorme de se culpabilizarem e de culpabilizarem vossos pais e vossos amigos do passado, porque havia incompatibilidades, não é? E não seguem em frente, vocês ficam atrelados ao passado. O que isso faz com que a vossa vida não seja de todo muito coerente e não seja de todo equilibrada. E que faz com que vocês realmente se desresponsabilizem das vossas próprias responsabilidades. Mentir a alguém é feio, mas mentir a nós próprios é a coisa mais idiota que alguma vez poderá existir. E nós passamos a vida a mentir a nós próprios.
nós criamos fantasias, criamos expectativas, pensamos que aquilo é que vai ser a nossa realidade, pensamos que aquilo é que nos vai trazer a felicidade. Quando a felicidade está no nosso interior, nós temos que a deixar acordar. Nós não podemos olhar para o espelho e dizermos logo, só porque o nosso rosto não está bonito naquele dia, dizermos assim, eu sou feio. Porque as pessoas que dizem que eu sou feio, quando olham para o espelho, elas estão-se a ver do lado de fora. E o lado de fora é realmente real, porque toda a gente vê. Mas o importante é eu saber se sou feio ou não, nas minhas atitudes, nas minhas palavras e na minha ação na vida e na minha relação com os outros. E aí é que vem o belo ou o feio. Não é por eu ter uma cicatriz na cara, ou por eu ter um rosto que não gosto, ou por eu ter, ou ser mais baixo, ou mais alto, mais comprido, que eu sou feio e que não tenho que gostar de mim. Eu tenho que aprender a gostar de mim, no sentido que só gostando eu de mim é que outras pessoas poderão gostar. Por isso há um ditado popular que diz: se eu não gostar de mim, quem gostará? Porque só podem gostar de mim a partir do momento em que eu gosto de mim, em que eu me amo, em que eu sei tratar de mim, em que eu aceito a minha própria vida, a minha experiência e a minha vivência. Nós olhamos muito e atrelamos-nos a coisas como, por exemplo, quando às vezes dizemos, e muitos de vós, muitos de nós e de vós, dizeis muitas vezes, mas aquele não faz nada e nunca nada lhe falta. Tem tudo. E eu farto-me de trabalhar, farto-me de labutar, farto-me de me sacrificar e não consigo. Até vocês têm uma expressão muito gira, muito interessante. O meu dinheiro é macho. É macho ou fêmea? O que é que a fêmea queria mais, não é? Mas aí o macho também não queria, não é? O dinheiro é masculino. É masculino? Pronto. Sim, mas há umas pessoas que por mais dinheiro que ganham não conseguem obter grandes coisas, parecem. E por mais que trabalhem e sacrificam. É aí que eu quero chegar e ver lá. E há outras, com uma facilidade aos olhos dos outros, nada fazem e conseguem ter muito. Dá para perceber? E as pessoas, pois olham muitas vezes para essas pessoas, estás a ver, e ficam revoltadas, ficam tristes, porque elas fartam-se de trabalhar e elas chegam até a agredir verbalmente, na sua mente, as outras pessoas, por inveja, por ciúme. E aí é utilizada a maledicência, o que é muito mau. Portanto, todos estes fatores, vocês atrelam-se a coisas que não devem. E ao atrelarem-se, a vossa vida vai parando, porque energeticamente vocês vão parando. Vocês podem percorrer todos os lugares à procura que vos deem algum auxílio. Mas o que pode acontecer é... Há muitas pessoas que sabem dar bons conselhos e têm uma visão extrasensorial até maravilhosa, conseguem ir mais à frente. E essas pessoas podem dar bons conselhos. Mas às vezes, quando essas pessoas dão os conselhos, nós muitas vezes não aceitamos os conselhos dessas pessoas. E vamos à procura de outras pessoas que digam: sim, senhora, vai ser assim como você quer. Esse é um erro fatal. Quando alguém nos diz que vai ser como nós queremos, foi alguém que está a falar para nos agradar. Se tu procuras em algum lugar a tua satisfação para que te agrade, é a mesma coisa quando tu estás com uma discussão com o teu pai, com a tua mãe, ou com o teu irmão, ou com os teus cunhados, ou com os teus parentes, ou com os teus amigos, e tu queres ter sempre razão. Quando tu queres sempre ter razão, tu ficas bloqueado à realidade que está em teu redor. Tu ficas completamente bloqueado à tua própria vida. E aí tu estás atrelado porque queres ter sempre razão. Porquê que tu queres ter sempre razão? Tu queres ter sempre razão para te sentires alguém. E tu não precisas ter razão para te sentires alguém. Tu já és alguém. Tu és um ser único.
és exclusivo. Não há ninguém como tu. Mas também o outro é um ser único, exclusivo, e também não há ninguém como ele. Portanto, o que nós temos que fazer e pensar bem é nos atrelados que vamos criando ao longo da vida e que ficamos pegados a eles e não conseguimos prosseguir a nossa jornada terrena sem estarmos atrelados, quer a qualquer coisa maior, quer a qualquer coisa menor. Se nos atrelássemos sempre aos bons acontecimentos, aos momentos de paz, de felicidade, era diferente, porque nós nunca perdíamos a nossa racionalidade e usaríamos a nossa inteligência e o nosso conhecimento para evoluirmos. Como o fazemos de uma forma tão negativa e destrutiva, o que acontece é que, na verdade, nós já não programamos mais a nossa vida. Nós vamos viver a vida de um passado que não pode ser alterado, porque ninguém pode chegar ao passado e alterar o acontecimento. As pessoas só podem construir no seu futuro, as pessoas só podem construir no seu presente e, como consequência, o futuro. No passado eu não era capaz de andar de carro. Se eu for me agarrar ao facto de não ser capaz de andar de carro, ou porque alguém teve um acidente e morreu de carro, e eu ia nesse carro e me salvei, se eu vou ficar agarrada a isso, é natural que eu nunca mais vá conseguir conduzir um carro. Agora, porquê? Porque eu fico atrelado àquele acontecimento. E aquele acontecimento é prejudicial para mim. Porque eu carrego uma culpa, porque eu até chego a sentir culpa, porque eu continuei a viver e a outra pessoa desencarnou. Portanto, há uma série de fatores que nós devemos parar e aceitar a vida. E como é aceitar a vida, é muito simples. E aqui não vamos chamar nenhuma divindade, chamamos-nos a nós próprios. Aceitar a vida é aceitar que existe o nascer e o morrer, que são duas coisas incontornáveis, duas verdades incontornáveis. Muitas vezes, no nascer, ainda se pode evitar, há muita gente que evita ter filhos, por exemplo, portanto, mas todos acabam por nascer os que têm que nascer. Portanto, no nascer. Mas uma coisa vocês têm a certeza, todos vocês têm a certeza, no morrer. Todos morremos. E, portanto, quando nos morre alguém chegado, claro que nós temos uma certa dor, um certo sofrimento, até porque estamos habituados, até porque não temos uma grande consciência da nossa espiritualidade e quase temos a certeza que aquela é a nossa família, o nosso porto de abrigo, é o nosso ponto de apoio. E aí nós ficamos muito tristes, porque parece que o mundo desaba em nós. Nós desabamos, nós caímos. Mas, na verdade, o que se passa é a lei natural da vida. Às vezes nós ficamos sem alguém para podermos perceber que nós temos a nossa própria vida. E então, existe um momento em que existe a revolta, a dor e o sofrimento. No momento seguinte, terá de existir, pelo menos, o entendimento de que realmente tudo morre. E numa terceira fase, faz-se um luto de respeito, como nas relações, por exemplo. Nós às vezes atrelamos às relações dos passados que não deram certo. E muitos homens e muitas mulheres querem sempre essas relações do passado. Mas a verdade, porém, é que ao ficar agarrada a uma relação do passado, priva-se de uma relação do presente e do futuro muito melhor que aquela do passado. Porque as relações humanas serão sempre muito melhores se nós aprendermos a lição. É como, por exemplo, quando nós nos curamos de uma doença, seja ela qual for e pode ser a doença pior que existe, nós nunca mais voltaremos a ter aquela doença se percebermos o motivo pela qual tivemos a doença e se percebermos a nossa revolta, o nosso descontentamento
por termos passado por aquela doença e depois de compreender que quando estamos curados, o que provocou essa doença e mudarmos a nossa atitude. Quando experienciamos e absorvemos e mudamos a nossa atitude, essa doença não volta mais a nós. Agora, se nós continuamos a não querer alterar a nossa própria vida e a nossa forma, evidentemente que podemos estar 1 a 5 anos bons, curados, mas garantidamente nós vamos voltar a ter, de outra forma, a mesma doença que nós conseguimos se libertar dela. E isto é importante, nós não nos atrelarmos a estas coisas. É importante para cada um de nós sabermos exatamente o que conta é hoje, o aqui e agora. O passado serve apenas para a gente olhar para ele de uma maneira diferente. Não com raiva, com ódio, com rancor, com despeito, com tristeza, com indignação, muitas vezes com a falta de perdão. É para olharmos e dizermos: aconteceu aquele acontecimento desagradável porque a circunstância foi esta, aquela e aquele outro. E por isso eu perdoo-me e eu perdoo ao próprio acontecimento, às personagens, aos atores desse próprio acontecimento. O passado serve para isso mesmo, para nós utilizarmos o perdão, a compreensão, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento das relações interpessoais. Mas não serve para nós nos atrelarmos a esse passado. De maneira nenhuma, porque a nossa vida fica logo enviesada e fica bloqueada. E depois nós temos uma tendência muito natural de acusar tudo e todos e esquecemos que somos nós que estamos atrelados. Nós atrelamos a relações que já não importam nada. Porque não temos coragem, porque temos medo, porque temos receio, porque não acreditamos em nós, porque não nos valorizamos, porque nos julgamos inferiores. E nós estamos todos em pé de igualdade. Podemos estar em patamar diferentes, é verdade, mas estamos todos em pé de igualdade porque todos vão ter as mesmas oportunidades. Nem todos poderão ser ricos, nem todos poderão ser pobres. Mas a maior parte das pessoas podem muito bem ser meias ricas e meias pobres. Como é que se chama esse estado? É o não ser pobre e o não ser rico, mas ser intermédio, diz isso o quê? Classe média. Classe média, pronto. Todos nós podemos pertencer à classe média. Compete-nos a nós querermos ou não querermos. Não termos medo. Não estarmos atrelados a passados e acontecimentos que não nos deixam progredir e nem evoluir. Não estarmos sempre a perguntar aos outros: mas vou por aqui? Nós temos que correr riscos. O medo existe em nós pelo simples facto de nós não provocarmos a nossa própria morte com maluqueiras. E quando maluqueiras não é só, quer dizer, o suicídio, pode ser um acidente de automóvel, ainda aquele moço que acho que todos devem orar por ele, que era futebolista lá na Espanha, aquele moço que morreu porque ia a 237 km por hora, reparam, e é uma morte horrorosa, morreu carbonizado e os primos também, isso assim. Eu não estou a dizer que ele não pudesse andar a 237 km por hora, ele tinha que ter, era a sua própria responsabilidade de ver até onde ia o limite do automóvel e o limite dele. E ele tinha que obrigatoriamente ter essa responsabilidade. Até mais ele que muitos outros, porque ela era uma figura pública e quando nós queremos ser figura pública, quando nós temos um determinado patamar na sociedade, devemos ter cuidado, porque não nos podemos dar ao luxo de cometer qualquer tipo de conaria, ou por menos de tontarias. Temos que realmente dar o exemplo, tendo atitudes razoáveis, aceitáveis e atitudes de respeito para connosco e de respeito para com os outros. E o que aconteceu ali foi que ele, ao sentir a potência, a adrenalina daquele automóvel, esqueceu-se que um pneu podia arrebentar. Eu, às vezes, quando vou no meu carro, também me acontece isso. Às vezes
gosto de ir um pouco a alta velocidade, mas tenho logo o seguinte pensamento: se me rebenta um raio de um pneu, ou eu não sei agarrar bem o volante, eu vou desta para melhor. E aí eu diminuo a minha velocidade. Para não fazer mal a ninguém. E para já também para não fazer mal a mim próprio. Portanto, às vezes estes acontecimentos que se vão dando no mundo, nós temos que os observar para conseguirmos deixar de estar atrelado a coisas que realmente só nos causam desgosto, desgraça, desânimo, angústia, sofrimento e bloqueio na nossa vida. Também quando nos atrelamos à ambição desmedida, acontece tal e qual como se nos atrelarmos ao passado, ao negativo do passado. Se em determinada altura nós tivemos um problema que nos chocou profundamente e mexeu em nós, nós temos a vida pela frente, até um dia findarmos, para resolvermos em nós esse trauma. E essa maldição que alguém fez, essa maldade profunda que alguém fez. Portanto, nós temos que realmente termos cuidado, porque senão nós vamos bloquear a nossa vida. Então o outro lado o que é? O outro lado pode ter, o outro lado tem o significado da nossa própria vida e de nós estarmos atrelados a acontecimentos menos bons e vivermos intensamente e ficarmos revoltados, desequilibrados e deprimidos por causa desses acontecimentos. Ponto final. Para resolver, pedimos ajuda médica, pedimos um conselho a alguém que saiba aconselhar e pomos o propósito da nossa vida e da nossa mente de nos ajudar a nós próprios, porque somos nós que temos que resolver o problema. Em segundo lugar, o outro lado também serve para aquilo que alguns disseram naquela pequeno direto que eu fiz do telemóvel, serve para quê? Para nós guardarmos todas as nossas coisas, para quando deixarmos a vida térrea e passarmos à vida energética, levarmos então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nos deu conhecimento, tudo aquilo que nos deu alegria, tudo aquilo que nos deu algum ensinamento, então para nós levarmos connosco, porque é a única coisa que levamos. Não levamos objetos, não levamos bens materiais, mas levamos a nossa atitude moral, o nosso respeito de uns para com os outros, o nosso conhecimento obtido ao longo dos anos que estivermos na Terra. Muitas vezes, eu costumo chamar a atenção às pessoas. Oh, pá, é uma forma de dizer, estamos aqui agora como se estivéssemos em família. Oh, pá, muda isso, vai por aquele caminho. Mas eu não sou capaz, isso não é do meu tempo. Ninguém deve dizer isto. Nós temos que estar sempre alertos à evolução do tempo. Porque é acompanhando a evolução do tempo que se dá a nossa própria evolução. E aí as pessoas têm que ter consciência. Quando todos vós tiverdes consciência disso, nunca mais ireis dizer, não, isso não é do meu tempo, porque no meu tempo era assim e custa-vos fazer essa mudança. Não é que vós não sejais capazes, vós não tendes, é o espírito de aventura e o espírito de correr riscos. Vós tendes às vezes um determinado receio de fazer tudo mal. Eu sempre ouvi dizer, e sempre se disse, até os nossos bisavós diziam, para fazer uma coisa bem, às vezes precisamos de a fazer mal. E não é só uma vez. Precisamos de a fazer mal várias vezes até a fazermos bem. Agora, quando nós conseguimos fazer bem, é que já não nos é assim tão permitido fazer essa coisa mal. Porque aí quer dizer que nós é que estamos, ao fazer essa coisa mal, ou estamos a vingar de alguém, ou estamos comodistas e não queremos realmente evoluir, ou queremos estagnar no tempo, ou estamos a ser comodistas. Como vê, o outro lado é muito importante pensarmos sobre o outro lado.
é importantíssimo porque nós temos que começar a analisar, ou devem todos vós, analisar a vida, assim como eu, analisarmos a vida e a que atrelado é que nós estamos amarrados. Sermos honestos e sinceros para connosco, para que assim nós nos possamos libertar de uma vez por todas daquelas coisas que muitas vezes dizemos que é uma praga rogada por alguém. A vontade de uma pessoa não pode prevalecer sobre a minha vontade e a minha vontade não pode prevalecer sobre a vossa vontade. Cada um de nós é livre, tem um livre-arbítrio e a livre escolha, e cada um de nós pode escolher o seu próprio caminho. Se nós escolhermos o caminho da ditadura, viveremos em ditadura e somos nós responsáveis. Se escolhermos o caminho da ganância, vivemos no caminho da ganância, mas as consequências e a responsabilidade é nossa. Se nós queremos viver no caminho da maledicência e nos dá prazer ver os outros sofrer, nunca nos vamos esquecer de que haverá um tempo na nossa vida em que nós, aquilo que estamos dando aos outros é aquilo que vamos apanhar para nós. Nós não estamos imunes às consequências dos nossos atos, nunca, jamais, em tempo algum, independentemente da existência da divindade ou não. Nós não estamos imunes. Mais tarde ou mais cedo sofremos a consequência das nossas atitudes, da nossa ação e da nossa relação com os outros. Pode demorar o seu tempo. Assim como as coisas boas demoram tanto tempo a acontecer, assim, nas pessoas que vivem mais no caminho da maldade, demora-lhe também tanto tempo a alcançar o retorno da sua própria maldade. A energia é a mesma, é uma questão de a saber utilizar de uma forma mais construtiva e mais ativa e mais consciente e com uma maior inteligência. Muitos de vós pensam assim, mas eu sou um burro, não tenho jeito para nada. Há sempre jeito para alguma coisa. E lembrai-vos que nós estamos aqui na Terra e completamos-nos uns aos outros. O professor nunca poderá ser professor se não houver alunos. E se os alunos não tiverem atenção e não ligarem ao professor e não derem crédito ao professor, eles mais tarde não poderão transmitir conhecimento. O médico nunca poderá ser médico se não houver doentes, mas se não houver respeito pelos doentes, eles vão morrer e os médicos ficam sem doentes. Os advogados a mesma coisa, fazem tantas defesas, muitas vezes conscientemente, sabendo que são defesas que poderiam ser feitas com mais honestidade e com mais seriedade, porque nós não podemos salvar praticamente. Imagina que eu era um advogado de defesa de um grande assassino, eu nunca ia pedir e dizer que o meu cliente estava inocente, mas também não diria que estava culpado. A minha tese de defesa era que o meu cliente, para já, reconhecesse, pelo menos perante mim, e depois em prova de julgamento, alguma culpabilidade. Então o que eu tentaria era que ele tivesse menos pena, fosse menos penalizado, mas nunca diria e afirmaria que ele estaria inocente, tendo eu a consciência que ele não estava inocente. Nós podemos ser advogados, juízes, médicos, até sermos as pessoas das finanças, que recebem ordens e recebem subsídios extraordinários para ir aos pobres sugá-los. Uma das coisas que vocês vão me desculpar foi eu ver uma coisa no jornal, uma fotografia no jornal das finanças, que mandavam parar as viaturas para ver se elas tinham dívidas às finanças, depois faziam pagar ou então ficavam ali com o carrito. Quando nós sabemos que não são as pequenas coisas que dão cabo do país, não deve haver essas pequenas coisas, é certo. Quando nós sabemos que são as grandes coisas que dão cabo do país. Porque uma coisa é alguém ficar com o IVA que não é dele. Outra coisa é alguém criar um negócio tipo de balão, tipo de pirâmide. Isso é mais gravoso. Como é gravoso alguém ficar com o IVA. Ainda mais grave ainda é alguém ficar com o desconto da segurança social que tira ao próprio trabalhador. Isso é muito grave.
às vezes, o castigo dessas pessoas deveria ser muito maior do que, por exemplo, alguém que foi ao supermercado e, porque não tem dinheiro, vai roubar uma lata de atum. Por exemplo, porque já aconteceu neste país. Neste país já aconteceu tudo e em todos os países aconteceu tudo. Então, estes atrelados também, mentais e intelectuais que as pessoas têm, que as bloqueiam. É como, por exemplo, eu dizer, aquilo que eu defendo está tudo certo. Mas quem é que disse? Aquilo que eu defendo é relativo. E aquilo que eu defendo é discutível. Mas discutível com alguma serenidade, com alguma paz, com alguma isenção, com alguma verdade. Não. Discutível no sentido de, não, o que você diz está tudo errado e o que eu digo está tudo certo. Aí não há qualquer tipo de diálogo, não se pode fazer. Faz-me lembrar os Estados Unidos, quando quer assambarcar algum povo mais pobre e dominá-lo, vai convencer a Europa, isso assim, que existem ali umas armas nucleares e que existe ali um terrorismo e é preciso atacar. E então a Europa ajuda os Estados Unidos a ir atacar. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, foi o que aconteceu no Afeganistão, foi o que aconteceu, não sei dizer bem, mas é assim, Afeganistão, foi o que aconteceu noutros lados. Aconteceu isso mesmo. E nós depois acabámos por saber que, afinal de contas, por trás havia esses interesses económicos muito grandes. São esses interesses económicos muito grandes que há nas pessoas de poder que são ainda mais graves, mas muito mais haviam de ser punidos com uma pena mais pesada, no sentido porque eles têm de dar o exemplo. Porque se eu não der o exemplo, eu não posso exigir. Se eu for corrupto, eu não posso ir pedir justiça para uma pessoa que seja corrupta. Não posso. Qual é a minha moralidade? Se eu sou também, olha, o mais vale é ficar calado. E às vezes nós todos deveríamos ter um pouco de tempo, às vezes, para ficarmos em silêncio e refletir nos acontecimentos que estão ao nosso redor. Agora vocês dizem, mas o que interessa é isso? Interessa muito. Porque isso tem um peso muito grande na nossa vida. Tem um peso tão grande que acontece o seguinte: quanto o ordenado mínimo noutros países são maiores, têm mais impostos, é verdade, mas também têm mais despesa, conseguem ser de 1.200, 1.300 euros, aqui temos 2 ordenados mínimos, que em democracia isso nunca pode acontecer. Não sei como é que os nossos políticos entenderam isso. Temos 2 ordenados mínimos. Um ordenado mínimo para a função pública e um ordenado mínimo para aqueles que enchem os cofres para pagar aos outros. Não acho justo e espiritualmente isso é muito negativo. Porquê? Porque todas as pessoas envolvidas têm a sua própria espiritualidade e todas as pessoas envolvidas estão a compactuar com uma coisa que não está correta. Então, todos os que compactuam com uma coisa que não está correta têm as suas consequências. E a consequência pode ser uma grave crise económica outra vez para Portugal, que não tenho dúvidas nenhumas que está-se a aproximar a passos largos essa grande crise, e aí as pessoas é que vão ter consciência. E as pessoas depois não estão preparadas. Depois o que é que acontece? Se vier alguém, algum louco responsável para consertar as coisas, essa pessoa louca vai consertar, mas os outros todos vão se atirar acima, e até ao próprio povo que esqueceu aquilo que passou. Esquece muito depressa aquilo que se passa quando alguém dá um doce bonito. Não podemos ser assim. Na amizade as pessoas às vezes também são assim. E lá está os tais atrelados que as pessoas criam em sua própria vida. E lá está os tais bloqueios que existem na sua própria vida. Tenho de beber água, desculpem lá. Estou seco hoje. Então, essa consciência que nós devemos ter, que eu acho que todos deviam ter, e parar um bocadinho,
também não podemos atrelar-nos aos preconceitos. Por exemplo, há um acontecimento que eu não gosto, ou uma coisa em sociedade que existe que eu não gosto. Mas, por exemplo, 1000 pessoas, 2000, 3000, 4000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 70.000 pessoas gostam. Não é a maioria. Então eu tenho que ter o respeito. Eu não posso viver condenando essas tantas pessoas. Eu, se não quero ser como elas, tudo bem. Eu não sou obrigada a ser como elas. Mas também não tenho o direito de ser contra elas. Se me quiser dar com elas, dou-me, tudo bem. Porque nada se pega a ninguém. Eu posso estar num cubílio de ladrões e eles estarem a planear os maiores assaltos. Eu ser amiguíssimo deles. E não concordar com nada daquilo que eles fazem. E não compactuar com isso. Quando eu conseguir fazer isso, é sinal que eu estou a evoluir. E é sinal que eu estou com um determinado conhecimento, que já adquiri um determinado conhecimento. Enquanto eu fizer ao contrário, não, tu és um pedinte, um pobre da rua, tu és mais pobre do que eu, tu não sabes mais do que eu, és inculto, és assim. Quando eu começar com isso, aí sim, eu estou-me a atrelar àquilo que a maior parte da sociedade faz. Eu estou a ser igual e estou-me a atrelar. Evidentemente que amanhã ou outro dia a vida encarrega-se de me arranjar um caminho que eu vou ser obrigado a percorrer e que esse caminho pode ser o final de uma carreira, o final de uma vida, o final de uma grande riqueza. Porquê? Porque eu não soube aceitar, porque eu não soube compreender, porque eu não soube lidar. Então o que acontece? A vida vai dizer assim para mim: agora vais viver algo que a essência é igual àquilo, para ver como te sais. E aí eu maldigo a Deus e ao mundo e maldigo a tudo o que me rodeia. Mas esqueci-me, fui eu que criei a situação. Embora vocês possam não gostar muito de ouvir, era mais fácil dizer assim: olha, alguém te fez uma bruxaria, uma feitiçaria, uma amarração, uma coisa qualquer, e por isso tu estás no desastre da tua vida. Eu estava a conversar com uma pessoa e essa pessoa, o que é que essa pessoa me disse? O José já está ali a lixar-me porque eu estava a conversar com o Chuchu, sim senhora, mas não estejas com essas coisas, está bem? Está aqui. Hoje há uma problemática, aí é que se vê a linha da espiritualidade e a energia. E o José, como é todo fora destas coisas, está sempre aqui com aquela... inteligentíssimo, este José, mas também está sempre aqui com aquelas coisas. Prossegue comigo, com certeza, para brincadeira. Eu estava a falar com uma pessoa, e agora puseste ali o nome, cada vez que eu olho para ali, vejo o nome. Põe lá as perguntas das pessoas para eu começar a responder. Qual é a tua? Queres mesmo que eu me descontrole? E o menino. Isto é uma coisa engraçada que um dia conto-vos quando se der resultado. Eu estava a conversar com uma pessoa hoje e agora fugiu-me o pensamento. Mas eu vou continuar com o meu pensamento e vou dizer. Ontem morreu uma grande senhora que eu respeito e que eu sempre admirei na vida. Nunca fiz grande coisa, mas sempre admirei. E sempre a trouxe no meu pensamento desde que eu a vi a primeira vez na televisão e pronto, tive conhecimento. Hoje foi a sepultar. Eu considerava como se fosse uma amiga ou distante, porque não se conhecíamos pessoalmente, mas havia algo que me ligava àquela senhora, que era a Agostina Bessa Luís. Tanto que ela teve muito tempo afastada e eu me preocupei sempre. Vinha muitas vezes à minha mente. Então ela desencarnou e seguiu. Uma grande escritora, uma grande mulher e uma mulher que sabia o que queria. E acho que merece realmente
o Presidente da República tivesse dado o dia de luto a uma grande senhora. Que a sua energia, tudo aquilo possa realmente acompanhá-la no campo espiritual e energético, e ela possa ficar bem, assim como muitos outros. Queria-lhe prestar uma singela lembrança, porque prestarei sempre na minha mente a muitos, e a ela sempre esse agradecimento de ela ter passado pela Terra, deixar os escritos, a mensagem, deixar sobretudo a sua postura de honestidade, a sua postura de humildade, a sua postura de valores que muitos não têm, que se tornam grandes escritores, grandes atores, e depois têm só arrogância, prepotência, e é aquela coisa só do dinheiro, e deixam os valores, E esta senhora, eu sempre a admirei porque olhava para ela e via sempre uma luz a envolvê-la. A sua aura era sempre muito luminosa. Portanto, daí o meu respeito sempre. E quando ela adoeceu, uma das coisas que me incomodava muito ao longo destes anos que ela teve doente era ninguém falar nela. Às vezes eu até tinha que perguntar, mas porque não tinha ouvido falar, e às vezes perguntava, mas a Agostina Bessa Luís já faleceu? Não. Portanto, mas acabou por falecer ontem, e hoje foi o seu corpo a sepultar no local onde ela pretendia ser sepultada. Então, ela, como ser espiritual, possa ir para a pátria espiritual. Isto era uma coisa que eu queria deixar, uma homenagem a alguém que eu admiro, continuarei a admirar, assim como a Edith Piaf, como o Khalil Gibran, como, por exemplo, a Teresa de Calcutá, como, por exemplo, Gandhi, como, por exemplo, Fernando Pessoa, como, por exemplo, Martin Luther King. São pessoas que passaram pela Terra maravilhosas, que, independentemente dos erros que pudessem ter cometido, foram mais as coisas boas que nos deixaram do que as más, e a gente deve valorizar sempre as coisas boas. Por isso, a minha gratidão para com essa senhora, a Agostina Bessa Luís, e a minha gratidão para com todos os outros, que nem o nome sequer falei, mas que eu tenho uma grande admiração e uma grande estima, um grande respeito e uma grande gratidão, porque provocaram na sociedade algum conhecimento, alguma evolução. Não se atrelaram. Pelo contrário. Viviam completamente e lutavam completamente sem se atrelarem. O que lhes interessava era o bem-estar de toda a humanidade, daqueles que realmente faziam parte do seu povo. E pronto. Eu vou ficar por aqui, no outro lado. Agora, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, porque eu não quero passar-vos mais, porque afinal de contas já estamos aqui há algum tempo e começámos tarde, muito tarde, e pronto, eu já fiz o outro também. Eu penso que vocês partilharam o direto, pelo menos eu não pedi nada hoje para partilhar, mas penso que partilharam, e penso também, o outro lado pode também ser saudades excessivas de quem já partiu. E era aqui que eu queria dizer, e era com isto que queria terminar. Hoje estava a falar com o senhor e falámos, o senhor estava-me a dizer, mas há seres espirituais, há espíritos que vêm à Terra e vêm apocantar os outros. E eu só lhe disse, virei para ele e disse, meu senhor, olha que isso não é bem assim. Então tenho que me explicar, porque essa é a ideia que eu tenho. Não. Não há espírito nenhum que venha apocantar a nós se nós não abrirmos a porta. E ele disse, está-me a dizer, por exemplo, se formos invejosos, que estamos a abrir uma porta? Claro que sim. Então aí podemos ser perturbados por alguns seres espirituais, algumas pessoas desencarnadas que foram mesmo más, e podemos ser perturbadas por ela. Mas depois eu expliquei-lhe uma coisa e disse-lhe, e vou explicar também a vocês. A minha convicção
não é que os seres espirituais, mesmo negativos e muito maus, nos façam mal. Nós fazemos mais mal aos mortos do que os mortos fazem a nós. Porque estamos sempre a falar neles. Se eles foram bons ou maus, nós falamos mais negativamente deles do que nas coisas boas deles. Às vezes ficamos com tanta inveja deles morrerem, porque eles tornam-se, toda a gente se torna bom quando está no caixão. Era uma boa pessoa, coitadita, e podia ter sido um assassino, não faz mal, toda a gente põe como boa pessoa. E as outras ficam muito coisa, mas boa pessoa o quê? Portanto, vê-se até que da morte a pessoa tem inveja. Portanto, ao falarmos dos nossos antepassados, ao ficarmos chocados dos nossos antepassados, evidentemente que nós estamos a emitir uma energia negativa e aí estamos a perturbá-los. Não são eles que nos perturbam a nós. E essa é a minha convicção. Poderá ser a convicção de mais alguém. O tema está aberto e em discussão. Outra das coisas que eu reparo, nós fazemos mais mal uns aos outros, aqui, nesta terra, mas muito mais mal. E somos mais maus uns para os outros do que alguma vez algum ser espiritual menos esclarecido foi para connosco. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Mas às vezes fala-se na obsessão, na possessão, fala-se no encosto, como vocês falam. Isso nada é a mais que os vossos atrelados e com as exposições que vocês expõem, porque querem se desresponsabilizar da vossa própria vida e dos vossos próprios atos. Era isso que eu queria dizer. Agora, vamos à resposta, às perguntas. Sara da Conceição Oliveira pede ajuda e o pedido dela será atendido, certamente, se não for por mim, por alguém. A Maria Ramalho diz: o outro lado é uma consequência da nossa vida, e realmente o outro lado provoca consequências agradáveis ou desagradáveis na nossa vida. A Túlia Veloso diz: o meu outro lado deve ser pesado e mau. Pois, basta a Túlia estar com esse pensamento, com essa atitude, com essa visão da vida, para o outro lado já ser pesado e mau. Era o que eu passei o direto a dizer. Nós não podemos agarrar nas coisas que sofremos, não podemos mesmo, e carregá-las a vida inteira, mas carregá-las mesmo a vida inteira, de modo a que não possamos viver o momento presente. Nem todos nós podemos ser, mulheres, nem todos nós podemos ser homens, mas às vezes somos homens e mulheres. Nem todos nós podemos ser ricos, nem todos nós podemos ser pobres, nem todos nós podemos ser doentes e nem todos nós podemos ser saudáveis. Tem que haver esta conjunção de maneira a que haja evolução, porque é através do choque destas coisas que há evolução. Eu costumo dizer, há que sabermos nos desatrelar dos atrelados que foram criados, quer por nós, quer por quem nos rodeou, através das suas atitudes. E há que viver o momento presente e criarmos atrelados mais progressistas, mais atrelados com uma maior felicidade e não com a maior infelicidade. A Carla Moio diz: de um outro lado eu sei que é a minha mãe, mas há algo mais e por mais voltas que dê não consigo desenrolar a ponta para perseguir a minha jornada. Sinto-me atropelada pelo outro lado, que me espera ou possa esperar. Às vezes, é o que eu digo, muitas vezes o tempo é importante em determinadas coisas e há um tempo para tudo. Tudo acontece num tempo certo. E às vezes as pessoas querem que eu faça assim com a palma da minha mãe e vocês até vão perceber. Nós estamos aqui e há um acontecimento que se vai dar aqui, mas eu quero que esse acontecimento se dê aqui. Isto já é da minha responsabilidade. Se ele se vai dar aqui, não pode se dar aqui. Nós estamos aqui e há um acontecimento na nossa vida que só se vai dar aqui. Mas nós chegamos aqui e queremos que ele dê. Queremos ter, queremos possuir, queremos que aconteça aqui. Ora, se não percorremos o caminho até ele se dar, há falha de caminho, logo vamos ter problemas, as consequências são nefastas e nada acontece como nós gostaríamos
que acontecesse. Também outra das razões, outra das coisas que acontece é muitas vezes criarmos a expectativa que eu quero que a minha vida seja mesmo assim. Essa expectativa é tão negativa que não nos deixa olhar para o lado e a nossa vida não tem que ser assim, nem nunca vai ser assim. A nossa vida vai ser assim, assim e assim, mas temos que olhar para o lado. Às vezes uma questão de observação resolve isto. A Wieselowski Vasil, como é que se lê aquilo? Vasilowski. Pronto. Diz assim, tantas aldrabices, isto é tudo uma vigarice. E eu digo assim, eu não disse, eu ainda agora, quando o vídeo estiver disponível, a senhora vai fazer o favor de pôr um bocadinho para trás. Porque a senhora não me teve a ouvir, a senhora esteve-me a julgar, coisa que eu não fiz consigo e nem com ninguém faço. Teve-me a julgar porquê? Porque partiu do princípio que eu estou aqui a dizer as verdades absolutas. Eu ainda há bocado tinha dito, e volto a repetir, o que eu digo, eu sinto, amo e vivencio, mas não obrigo a ninguém a seguir aquilo que eu digo. Dou a liberdade às pessoas e costumo sempre dizer, estamos em discussão. Não é meu costume, nem faz parte da minha personalidade, aldrabar ninguém e nem vigarizar ninguém. Mas faz parte de mim a liberdade, o amor, a compreensão, a compaixão e, às vezes, lutar contra a maré. Isso é o que faz parte de mim. Portanto, não tenho tempo na vida para ilusões, para fantasias. Tenho tempo para sonhos muito meus, muito próprios. Não tenho tempo na vida para falar mal dos outros, para acusar os outros, seja do que for, e para não aceitar os outros. Não tenho esse tempo, mas tenho tempo para amar, para compreender, para perdoar, para ouvir, para até dar um conselho, para me entregar quando tenho que me entregar e para vivenciar as experiências que a vida me proporciona através dos acontecimentos do dia a dia. E tenho tempo para observar, que é a minha própria liberdade. Então era só essas perguntas, não tinhas aí mais nenhuma? Então pronto. O meu desejo sincero, de certeza, os meus óculos ficaram aqui presos ao microfone, nem posso pôr os óculos hoje. O meu desejo sincero para com todos é que todos sejam realmente felizes, mas saibam ser mesmo felizes. E o meu desejo sincero que eu quero é que vocês consigam ter a Maria Luísa precisa de ajuda para mandar uma mensagem privada. A ajuda. Maria Luísa, no Círculo de Fraternidade... Ela quer ajuda, se pode mandar uma mensagem privada. Eu preciso mandar de ajuda, posso mandar uma mensagem privada? Pode sim. Sabe mandar a mensagem privada? Mande pelo mensageiro. Portanto, a Lilian Tunes disse, pessoas com um pouco conhecimento de psicologia e espiritualidade, quem critica? Pronto. Concordo plenamente com o irmão Fernando. É o que eu disse. Eu desde que faço estes diretos, faço para que, e o feedback que eu tenho deles, e não é de pessoas que eu conheço, pelo contrário, não é que eu não valorize as pessoas que eu conheço, mas conheço-as, sei como posso contar com elas, bem ou mal. Mas pessoas que eu não conheço e que nunca sequer conversaram comigo, o feedback que eu tenho é positivo, e não estou a dizer isto por dizer, é mesmo positivo, e às vezes até quando eu não posso fazer, ou os técnicos não podem fazer o direto, muitas dessas pessoas ligam a perguntar se há direto ou não, e se está tudo bem, e são pessoas que nem sequer eu as conheço pessoalmente, só as conheço pelo direto, ou então por mensagens a pedir assim um conselho ou uma ajuda. Portanto, tudo bem. Prontos.
eu li as vossas mensagens todas, eu penso que em algumas coisas que vocês aqui disseram que eu respondi, se vocês estiverem com atenção, por isso o vídeo hoje até é pequenino, o direto só é 59 minutos, vocês podem revê-lo e vê-lo e torná-lo a vê-lo. Desejo a todos tudo bom, porque eu também quero tudo bom para mim, é engraçado. Faço votos para que tudo esteja de bem com vocês e faço votos para que vocês tenham a assistência espiritual, moral e material que necessitam para que a vossa vida se desenrola. O meu abraço fraterno para todos, o meu agradecimento por me permitirem e por me estarem a escutar e permitirem eu me manifestar e me expressar e continuar a aprender, e o meu agradecimento ao universo e a todos os reinos e principalmente aos 4 elementos. Até outro dia. Bem-aja a todos. Beijinhos. Gosto muito de vocês.